Relato de sobrevivente anônimo. Transcrição obtida de caderno encontrado em 2022. Eu não queria escrever isso, nem contar. Queria esquecer, apagar da memória, arrancar de mim cada pedaço do que vi naquela floresta. Mas esquecer não é uma opção. Eles não deixam. E se eu não contar, eles voltam. Tudo começou numa viagem idiota. 5 amigos, um feriado prolongado e a ideia genial de acampar fora do alcance do celular. Diego, Lucas, Thaís, Mirella, eu. Éramos inseparáveis desde a escola. Só que naquela noite, o que nos unia foi a carne e o sangue. A floresta de Itapiranga, no sul do Brasil, era o nosso destino. Isolada, densa, antiga. Histórias de assombrações locais, mas nada que a gente levasse a sério. Rimos disso, claro. Típico. Chegamos ao entardecer. O céu já alaranjado, o ar frio e úmido. Montamos barracas, fizemos fogueira, tomamos vinho barato e rimos. A noite caiu rápido e, junto com ela, o silêncio. Um silêncio pesado, como se algo estivesse prendendo a respiração da floresta. E então, começamos a ouvir. Primeiro, estalos, galhos. Depois, algo como choro. Mas não era humano. Era infantil. Um lamento estrangulado, repetido como um sussurro quebrado. Me ajuda, me ajuda. Mirella foi a primeira a levantar. Quis ver o que era. Diego tentou impedi-la, mas ela já estava no meio das árvores. Ela não gritou. O som cessou, e então, um estalo seco, e algo caiu perto da fogueira. Era o braço dela, sozinho, morno, ainda pingando. Eu vomitei. Thaís congelou. Diego correu e Lucas ficou olhando, como se estivesse hipnotizado. Ouvimos passos, múltiplos, lentos. E então eles apareceram. 4 figuras, altas, nus, mas cobertos por algo que parecia couro humano costurado, com olhos costurados em volta da cintura e bocas deformadas no peito. Os rostos, sem feições. Apenas um buraco vertical onde devia estar o rosto. E dentro, dentes. Milhares. Como uma boca espiralada, faminta. Eles correram. Diego foi alcançado em segundos. Um deles pulou sobre ele e o abriu ao meio. Não como um corte, como se ele fosse desencapado, a pele sendo puxada dos músculos com as mãos. Os gritos dele ainda estão no meu crânio. Thaís tentou correr, mas uma das criaturas lançou uma corda feita de tranças de cabelo humano, com ossos pequenos nas pontas. Acertou o pescoço dela. Ela caiu e eles arrastaram seu corpo pela floresta. Lucas sorriu. Juro por Deus. Ele olhou para mim e sorriu. Eles estão certos, ele disse. A dor é a verdade. Correu até eles de braços abertos, e eles o aceitaram. Um deles o envolveu com os braços e o puxou para dentro do próprio corpo. Lucas afundou no tronco do monstro como se fosse lama. Desapareceu. Fiquei só. Corri. Por horas. Fui rasgado por galhos, picado por insetos, arranhado por raízes. A floresta parecia se fechar ao meu redor. Eu ouvia os sussurros. Sofre, sangra, volta. Achei uma clareira. Me escondi sob uma pedra. Tremia tanto que pensei que fosse morrer só de medo. Mas então, o pior aconteceu. O chão se abriu. Fui engolido por um túnel. Escorreguei numa mistura de sangue coagulado, gordura e cabelos. A parede viva, pulsava, e no fim, uma câmara iluminada por uma luz vermelha vinda do teto. Havia corpos pendurados, alguns ainda se mexiam, outros só tremiam. Vi Mirella, ou o que sobrou dela, sem pele, com os olhos abertos, ainda viva. Ela murmurava: eles me mostram tudo, tudo o que somos. Eu chorei, mas sem lágrimas. No centro da câmara, uma mesa feita de ossos, e sobre ela, um ser maior que os outros, sentado, observando. A boca vertical se abria e fechava devagar, como se mastigasse a dor do mundo. E ele me viu. Você grita bonito. A voz não veio do ar. Veio da minha mente. Senti meus dentes doerem, meus olhos queimarem. E então ele se levantou. Pude ver que seu corpo estava costurado de dentro para fora.
costuras abertas por onde saíam dedos, dentes, cabelos, línguas. Era feito de gente. Ele veio até mim, enfiou os dedos nos meus ouvidos e me fez ver. Vi o passado daquela floresta, antiga, usada por seitas, por monstros, por algo que não era desse mundo. Vi sacrifícios, crianças esfoladas, grávidas abertas vivas. Vi sorrisos, eufóricos, a adoração da dor. E então ele disse: você é semente, você vai lembrar, você vai contar. Acordei 3 dias depois, nu, coberto de sangue, a 20 quilômetros da floresta. Me encontraram caminhando no acostamento da estrada, desidratado, em choque. Me internaram. Diagnóstico: psicose severa. Mas eu sei, tenho marcas nas costas, marcas em espiral. Ouço sussurros quando fecho os olhos. E às vezes, meus ossos se mexem sozinhos. Eles plantaram algo em mim. Algo cresce. E uma parte de mim quer voltar. Não com medo, mas com fome.